os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Graças a Deus, estamos no ar com mais um programa Deus Espera por Ti, hoje sábado, e hoje está comigo meu amigo Reverendo Doutor Emano Costa, doutor em Teologia, e hoje vamos ter um tema para a nossa entrevista. O tema é os falsos profetas. Doutor Emano vai fazer um comentário, vai destrinchar, né? Aqui está escrito que a gente não conhece muito, não pesquisa muito, mas o doutor Emano está conosco e Deus essa tarde vai falar com você de uma maneira poderosa. Paz do Senhor, doutor, como é que o senhor está? Pai do Senhor, boa tarde a todos os nossos irmãos, amigos que já estão ligados neste programa tão abençoado e no assunto tão abençoado de uma extensão e de responsabilidade muito grande, bíblica e cristocêntrica. Graças a Deus. Nesse momento vamos fazer uma oração rápida para que Deus abençoe nesta tarde. O senhor pode orar, apresente, doutor, esse programa maravilhoso, Deus Espera por Ti, apresente as famílias que estão assistindo, nossas famílias e o povo de um modo geral. Pode orar. Quero convidar você para orarmos juntos. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Bendito Espírito Santo, somos Sim, gratos Jesus. a Ti por esta tarde. Que o Senhor tem proporcionado em nosso coração estarmos aqui para falar e abordar assuntos importantes concernente o reino de Deus, Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão ligados no programa, tanto no Brasil como fora do Brasil, e que já podem participar desse programa. E o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Também quero mandar um abraço especial para nossos irmãos em Cristo que nos assistem em todos os estados brasileiros, em todos os municípios, aqui no Amapá, também em Macapá especificamente, a minha esposa, a minha filha, meus filhos, parentes, amigos, meus irmãos ali, primos, em Cayenne, em Paris, em Kourou e outros municípios, outras capitais, outros estados ali de Cayenne, e aos irmãos de todas as igrejas evangélicas e não evangélicas, a você que nos assiste, quero dizer para você que Deus, Ele tem uma obra especial na sua vida. Deus, Ele quer transformar a sua vida de lugar para que Deus possa trabalhar. Também nossos amigos do Facebook, do Twitter, do Instagram, nossos amigos do YouTube que estão nos assistindo. Que Deus abençoe todos vocês nessa tarde. Não esquecendo que o nosso programa também é solidário, o programa Deus Espera por Ti. Tem feito parcerias com algumas pessoas evangélicas e não evangélicas. Mais tarde, nosso amigo pastor Geazim Costa vem trazer, Geazim Ribeiro, vem trazer para a gente uma cesta básica para uma família carente que ele trabalha com ação social, tem projetos há mais de 9 anos e vai trazer mais tarde uma cesta básica, vai mostrar aqui para você ao vivo e após o programa vamos levar para a família que está nos aguardando. Doutor Emano Costa, é doutor em teologia. Doutor, fale um pouco para os nossos amigos. O seu currículo é bom, a gente aprender e saber. Também tem livros, enfim, fique à vontade, só pode expressar. Eu sou escritor de algumas matérias, matéria familiar, matéria escatológica e algumas matérias de conhecimento bíblicos e teológicos. E, aproveitando a oportunidade, quero mandar um alô especial a um grande amigo meu,
lá de Guadalupe, pastor Pambutone. Ele é francês, sempre ele está aqui no Brasil, ministrando, e a gente manda uma saudação, uma salutation lá, avec la paix du Seigneur Jésus-Christ, paix de Jésus-Christ à mon frère, et une satisfação parler à la parole de Deus à Radio Portois. Uma satisfação falar do rádio aqui para você. E como o pastor Adelso estava falando, nosso currículo, nós fizemos alguns cursozinhos nas faculdades. Eu tenho 2 bacharéis em teologia, um pela FAETEL, que é o curso livre, e outro pela FATEC, convalidado em Ciências Humanas. Tenho um mestrado em Teologia na Ciência da Religião pela FAETEL, doutorado em Filosofia e doutorado em Teologia pela Landmarks, pós-graduados pela Unip, em Magistério Superior, e o curso de francês, professor de francês, pela Danielle Mitterrand. Sou capelão, formado no capelanismo, e sou juiz arbitral também, na área de arbitragem, juridicamente na área de arbitragem e conciliação. Mas militamos e somos presidente de um ministério, Assembleia de Deus, Ministério Deus Conosco, localizado na Avenida Desidério Antônio Coelho, 1641, entre Delmar Maia e Professor Tostes, ao lado do SBT. Amanhã, às 18 horas, estaremos num grande culto missionário e já aproveitamos a oportunidade para convidá-los a estar conosco a partir das 18 horas. Esse é o currículozinho que nós temos aí em nome de Jesus. Temos já 31 anos de pastorado. Graças a Deus. Para você que está nos vendo, nos assistindo, não saia daí. Passe um WhatsApp, passe uma mensagem para os teus irmãos evangélicos e não evangélicos para assistir este homem falar de Jesus. É bom ouvir, né? Muitos pastores hoje já foram meus alunos na FATEC, pela FAETAN também, pelo CETAD, foi professor do CETAD. Então tem muitos alunos meus aí espalhados aqui no Brasil e também do estado do Amapá, né? Graças a Deus, é muito importante. Não esqueça, aí embaixo no rodapé da tela, tá passando aí o nosso Pix, para você dar aquela ajuda ao nosso programa, faça a sua doação. A chave do Pix é o meu celular, 99963-2266. Nos ajude nesse projeto evangelístico. O programa Deus Espera por Ti é um programa voltado para evangelismo, também com ensino, com doutrinas, com debates, com entrevista. É totalmente interativo e você não deixe de assistir programas toda segunda, terça e sábado. Segunda e terça, das 21 às 22 e aos sábados, das 15 às 16 horas. E hoje nos honra muito a presença do doutor, que vamos falar um pouco sobre os falsos profetas. É verdade, é um tema muito importante e eu gostaria que você estivesse com a caneta aí e um papel para justamente anotar o que vamos estar abordando, tanto a minha pessoa como a pessoa do pastor Adelso, e acho que tem mais outro convidado que vai chegar logo mais também que pode participar. Vamos participar junto, que é um tema polêmico, é um tema que estamos vivendo em épocas odierna hoje e que nós precisamos descobrir as facetas e as características desse tipo de personagens que estão no nosso meio. Graças a Deus. Sempre lembrando a você que o nosso programa, ele não tem roteiro. Nosso programa não é também improvisado, é dirigido pelo Espírito Santo e nós sabemos aquilo que queremos, o que falamos, e também você vai ficar ligado, porque as perguntas vêm fresquinhas e a resposta também. Pastor, falar isso, pastor Adelso, no YouTube temos para mais de 50 vídeos nossos de ensinamentos escatológicos. Se você quiser aprender alguma coisa sobre esses ensinamentos escatológicos, eu sou um escritor de livro de escatologia bíblica, sou um escatologista também, e você vai lá no YouTube assim, Apóstolo Emmanuel Costa, e só clicar lá, vai abrir, tem vários vídeos nossos, você vai assistir, clique lá no sininho e se inscreva no meu canal, ok? Dê essa força aí, lembrando que nossos programas aqui, eles ficam gravados no YouTube,
no Facebook, em todas as plataformas, e você vai poder rever esse programa que já está sendo gravado automaticamente. Ok, meus amigos? Doutor, Jesus falou sobre os falsos profetas, né? Sim. Então, faça um comentário, primeiramente, quais são os sinais dos falsos profetas? Excelente pergunta. Inclusive, eu estava analisando aqui, eu sou muito sistemático, metódico com as minhas coisas, e eu tenho meu tablet que eu faço todas as minhas anotações, onde eu coloco aqui 3 formas de conhecermos o falso profeta. Há 3 maneiras. E falando na introdução, um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não está autorizado por Deus para falar. Essa pessoa logo vem cheia de engodo, de engano, de engano, porque é um falsário. Marcos, capítulo de número 13, versículo 22 a 23, Jesus expressa assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Se aparecerão falsos cristos, que Cristo é o Filho de Deus, ungido do Senhor, que veio para morrer e ressuscitar. Aparecerão falsos profetas também, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, disse Jesus. Você perguntou, a primeira coisa que nós vamos identificar do falso profeta é as profecias que não se cumprem. A profecia do falso profeta não vai se cumprir. E não se cumprindo, você não terá que ter medo desse falso profeta. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 a 22, que diz assim: mas talvez você se pergunte, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, disse o Senhor, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenhas medo dele. Ele foi presunçoso, falou, mas não se cumpriu. Primeiro índice do falso profeta é falar algo que não veio de Deus, mas que em nome de Deus ele disse que foi Deus que falou e não se cumpriu. Parece óbvio isso, né? Mas essa é uma primeira regra para identificar um falso profeta. As suas profecias não se cumprem. O profeta não veio de Deus. Todos os verdadeiros profetas que nós encontramos na Bíblia, Deus fala com eles e eles falam após Deus. A exemplo disso, nós temos o profeta Ezequiel, quando Deus o leva para o vale de ossos secos e pergunta para Ezequiel: é possível esses ossos reviverem? Se fosse um profeta prepotente dos dias de hoje, esses ossos vão viver já já, eu vou profetizar e o negócio vai acontecer. Mas o profeta teve humildade. Em primeiro lugar, o profeta tem que ter humildade. Ele disse: tu sabes, Senhor. Ele coloca na responsabilidade de Deus, que tem todo o poder, e se coloca no local de humildade e de submissão. Eu não sei de nada, não posso nada, mas se o Senhor me fizer fazer alguma coisa, ou me permitir, aí vai acontecer. Foi que Deus disse: então, Ezequiel, profetiza esses ossos e manda. Olha aqui a palavra direcionada de Deus. Ele assim manda, uma palavra imperativa, manda que esses ossos vivam. É muito fácil nós identificarmos a voz de Deus para nós. Nós estamos vivendo, em segundo lugar, pastor Adelson, é o fruto da sua vida, que está lá em Mateus, capítulo 7, 15, 16, que diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelo seu fruto. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Eu já disse para você a referência. Então, esse falso profeta
é um lobo vestido de ovelha. Você sabe que lobo, pastor Adelson, é lobo. E sempre vai ter desejo de comer o quê? Ovelhas, né? Comer carne. Ele é carnívoro. E ovelha come o quê? Ovelha come capim, pastos. A comida da ovelha é diferente da comida do lobo. O lobo mata, o lobo é sanguinário, o lobo é assassino, tem um instinto assassino, o lobo é ferino, a ovelha é mansa, a ovelha é obediente, a ovelha, ela vai aonde seu pastor conduz e come aquilo que o seu pastor dá. Então veja bem, uma hora o lobo vai se manifestar, vai dar fome, e ele tira aquela capa de ovelha e se revela o verdadeiro lobo que está acontecendo nos nossos dias. Mas as qualidades do falso profeta poderá falar bem. Ele pode até falar palavras excelentes, como um grande pregador, como um persuador de pessoas, ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas. Mas pode ser falsos profetas, os frutos da sua vida serão ruins. Podem identificar um falso profeta pelos seus frutos, como o caráter do profeta. Ele demonstra o fruto do Espírito em sua vida, como o verdadeiro crente demonstra o fruto do Espírito em sua vida. Mas o falso profeta demonstra o fruto da carne, que é prostituição, bebedice, glotonaria, inveja, porfia e falta de submissão. Um falso profeta não se congrega, um falso profeta contesta o seu pastor, um falso profeta contesta a doutrina, um falso profeta, ele coloca culpa em todo mundo, mas o verdadeiro profeta tem um coração de Deus. O apóstolo Paulo, pastor Adelson, ele diz assim que vou lhe mostrar para que vocês descubram os melhores dons. E os melhores dons, ele fala melhores dons. Ele não fala o melhor dom, ele coloca no plural. Aí ele coloca aqui, que no capítulo 13, aliás, de 1 Coríntios, a fé, a caridade. Veja bem que a fé, a esperança, a fé e a caridade. A esperança, a fé e a caridade. As profecias cessam, a ciência desaparece. Em parte nós falamos, em parte profetizamos, mas a profecia desaparece. Só fica a esperança, a fé e o amor, que é a caridade. Aí Paulo diz assim, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então os melhores dons estão aqui, que é a fé, o amor e a esperança. Esses aí, mas ele diz assim, o maior deste é o amor. O maior deste é o amor. O verdadeiro profeta tem o amor, por isso que Jesus veio e disse assim, todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas eu vim para morrer por vocês. Ele apresentou seu verdadeiro amor, morrendo por toda a posteridade, dando a sua própria vida em resgate de muito, ocupando um corpo humano idêntico ao meu e o seu, que era um corpo de homem, mas sem pecado. Por quê, pastor Adelson? Porque eu vou explicar isso aqui, ver se tentar explicar isso aqui para você. Por exemplo, quando Isaías disse, o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O menino nasceu de quem? De Maria. E quem deu esse filho? Deus. O menino nos nasceu e um filho se nos deu. Nasceu de Maria e dado por Deus o seu unigênito filho. Agora entendemos aqui, Isaías está dizendo que ele é 100% homem e 100% Deus. A natureza divina e a natureza humana. Paulo diz assim, e aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, diz a Bíblia, aniquilou-se a si mesmo tomando forma de homem. Ser igual a Deus é que ele é igual a Deus. É Deus e Deus. Jesus é Deus e o Pai é Deus. Agora, como vamos entender essa realidade aqui da verdadeira revelação de Deus a nós, homens? Jesus esvaziou-se, tomou forma de homem, mas não a da semente do pecado, porque todos os homens que nasceram vieram com a semente do pecado adâmica, diz a Bíblia, a queda, mas Jesus não foi da semente do homem, ele veio da semente da mulher, de Maria, uma obra
e graça do Espírito Santo, Maria dá luz a Jesus, ele trazendo um corpo humano sem pecado. Não veio com um corpo de queda, mas veio com um corpo glorioso. Somente esse homem poderia regenerar a situação da posteridade no mundo. Então ele se revela o verdadeiro profeta, trazendo amor para morrer pelas pessoas. E o terceiro sinal que o senhor perguntou, dos ensinamentos, os ensinamentos do falso profeta não são bíblicos. Olha que Paulo escreve aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam anátemas, que sejam amaldiçoados. Paulo está dizendo, ainda que eu, o homem, nem Joseph Smith, nem Charles, nem Ellen White, que mais? Outros, Allan Kardec, nem também Confúcio, Maomé e tantos outros que vieram depois ou antes, trouxeram um verdadeiro evangelho. O único evangelho que nós vamos ver puritano é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve, o evangelho do Senhor Jesus Cristo traz transformação para o homem velho ser uma nova criatura. É o evangelho genuíno. E ele disse, cuidado que virão muitos falsos mestres e falsos profetas. Entendemos aqui, então, que as três características, pastor Adelso, estão colocadas aqui, né? No seu caráter, na sua mensagem e nos seus ensinos, que não são bíblicos, são extras bíblicos. E nós não podemos aceitar uma coisa que vem do vento, que não é de Deus. Hoje nós temos muitos falsos profetas nas igrejas. Pastor Adelso, tem 4 coisinhas que têm gerado muita oportunidade para que os falsos profetas estejam nas nossas igrejas. Qual é? Você pode citar, fique à vontade. O sincretismo religioso, o liberalismo religioso, a apostasia e o ecumenismo. Essas 4 coisas têm feito com que as igrejas abram oportunidade. O sincretismo religioso, pastor Adelso, dá oportunidade de misturas das religiões e fazem uma só religião, trazendo seus costumes. Hoje, nós temos, por exemplo, óleo ungido, lenço ungido, feijão ungido, tijolo ungido, vendendo para os irmãos. Isso é coisa de sincretismo religioso, do liberalismo religioso, do candomblé misturado com pentecostalismo e traz para enganar o povo, os incautos da fé. Fazem do evangelho uma mercadoria, o púlpito, balcão, a igreja, os consumidores, e o templo, uma feira de promoção de coisas baratas que quer substituir o verdadeiro Cristo. Jesus é insubstituível, o sangue de Jesus é insubstituível. Não podemos substituir a palavra imutável, inerrante de Jesus por nenhuma palavra de nenhum autor, como eu sou autor de alguns livros e conheço muitos amigos meus, autores de muitos livros, mas nós escrevemos baseado na Bíblia. É a Bíblia a regra da nossa fé. Não podemos sair da linha da inerrância à palavra de Deus, da inerrante palavra de Deus. Então veja bem, essas coisas aí, o sincretismo, o liberalismo, por exemplo, ele só acredita na ciência, ele não acredita no nascimento virginal de Jesus, ele não acredita na ressurreição dos mortos, e não acreditam na divindade de Jesus e muitas outras coisas que eles não acreditam, eles acreditam na ciência, não acreditam que Deus fez o mundo. A ciência acredita que o mundo foi feito de uma explosão do Big Bang. Mas a Bíblia categoricamente nos mostra que Deus é o grande arquiteto de tudo, do mundo, do espaço, do mundo celeste, do mundo das estrelas, que são os astros,
e também do homem, do próprio homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos fruto da terra, nossa matéria-prima é terra, mas tem uma matéria que Deus colocou em nós, soprando em nossas narinas o ruá. O ruá quer dizer o espírito, o hálito de Deus entrou em nossas narinas e passamos a ser alma viventes. Passamos a ser alma viventes. Então, o formalismo não acredita nessas coisas. Vem com outras doutrinas, desvirtualizando a verdade de Deus. E eu costumo dizer assim, a fé é uma coisa e a obra é outra. A fé é transcendental, a obra é racional. A fé é transcendental e a obra é racional. O que é transcendente? Aquilo que a ciência não explica. Só a fé pode explicar através do poder de Deus e só a homens espirituais que o Espírito perscruta e os revela. Mas a obra não é transcendental, ela é racional. Por isso que Paulo dizia que nós devemos apresentar o nosso culto racional a Deus, porque não podemos estar como loucos, sair, eu estou dançando, eu estou dando glória a Deus, não sei nem se é eu mesmo que estou falando em línguas estranhas ou profetizando, negativo, meu irmão, isso é o demônio. Nós temos razão, racionalismo, precisamos saber o que estamos falando, o que estamos apresentando para Deus, e Deus sabe o quanto nós podemos apresentar racionalmente, legivelmente para Ele. Essas questões, pastor, e você sabe que o ecumenismo, ele vem com a mistura também. Vem misturando, fazendo aquele culto ecumênico, o concílio de Trento fez isso lá no Vaticano, fez a primeira reunião, e isso já veio desde Balaão. Balaão foi um questionador, foi um elo para que acontecesse casamento das mulheres judeias com pessoas dos cananeus e dos homens com as mulheres também, que isso não era permitido, que Deus disse que não daria a tua filha aos moradores dessa terra, e nem case seus filhos com as mulheres dessa terra, porque eles não eram coniventes. Tanto prova que, antigamente, um gentil para falar com um judeu era muito difícil, não poderiam falar, e você vê isso lá com a mulher samaritana, quando Jesus pede água para ela, ela diz, como pode tu pedir-me de beber, sendo tu um judeu, e eu uma mulher samaritana? Ela era gentílica, não tinha permissão de falar, mas Jesus veio quebrando essas barreiras de indiferenças, preconceitos, discriminatórios, e abriu a porta para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, pretos e brancos, bonitos e feios, sábios e ignorantes, para podermos ser verdadeiros. Por isso que Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o último é a apostasia. A apostasia é um dos sinais que nós estamos vivendo, que os falsos profetas estão surgindo hoje. E eu digo assim para o senhor, pastor Adelson, os falsos profetas de hoje estão preparando o caminho para o maior falso profeta, que é na presença do anticristo. Vem o anticristo, vem o falso profeta, e receberão do dragão, antiga serpente, o poder deles. Jesus, Deus, enviou seu Filho, Jesus, e o Espírito Santo, a Trindade. E aqui na terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Jesus conquistou a igreja, a eleita do Senhor, a sua noiva. O diabo não vai ficar atrás, ele quer copiar. O Satanás faz o papel de antideus, o anticristo faz o papel do anticristo mesmo, de Cristo, o falso profeta faz o papel do Espírito Santo, e a igreja babilônica, que a Bíblia diz no Apocalipse, é a noiva do diabo, a igreja babilônica, que se prostituiu, que está edificado sobre 7 montes, e esses 7 montes não existem em nenhum outro país, a não ser na Itália, no Vaticano. E eu estou falando isso dentro da ciência, que eu sou respaldado para falar essas coisas, que sou doutorado nessa questão. Então, depois, você pode vir comigo, a Bíblia expressa essas verdades. Então, eu posso, sem medo de errar, dizer que esse quarteto diabólico está preparado, porque o diabo está enviando falsos profetas para preparar o campo para o reino do anticristo, do falso profeta,
do dragão, que é Satanás, e da falsa igreja, que é a igreja babilônica, que quando Jesus vier, prestará conta com esse tipo de pessoas. Eu quero ler aqui um versículo que diz em Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 16, que diz assim, versículo 16, assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, falam divisões do seu coração e não da boca do Senhor. Falam divisões do seu coração e não da boca do Senhor. Eu senti no coração falar hoje para a igreja, senti no coração falar, para com isso, é Deus ou não é Deus? Um dia desse, eu refutei o sonho de um pastor lá do Rio Grande do Sul, porque ele dizendo assim, que teve um sonho, colocou uma bandeira, a bandeira é a bandeira brasileira, mas ele dizia assim, alguma coisa vai acontecer no Brasil, eu não sei dizer o que é, mas vai acontecer. Eu disse para ele, você é ou não é um profeta de Deus? Se é um profeta, Deus vem ou com a palavra de bênção, ou com a palavra de maldição. Ou é bênção ou é maldição. Deus não está em dúvida, Deus não fica em cima do muro. Quando Deus fala, ele fala assim, eu te abençoarei. Agora, quando Deus fala, a maldição virá sobre ti, ele vem mesmo, porque é ele que fala, ele que comanda. Deus não fica em cima do muro em dúvida. O profeta tem que ter convicções dentro da Bíblia e da palavra de Deus para profetizar para a igreja e para os povos. E eu fiquei analisando, todo mundo sabe hoje, você, por sinal, sabe, aquela profecia que aconteceu do pastor Ezequias. Qual seria a sua visão, pastor Adelso? Fala um pouco enquanto eu tomo água. Fala um pouco enquanto eu tomo água. Hein? Mas o pastor Ezequias? Do pastor Ezequias, da profecia, que diz que no dia 30 de... Para lembrar, fale um pouquinho aí que eu vou já... muito ajudar. Bem. Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos pedir, vou só comentar, prepara o intervalo aí, diretor, muito bom essa questão. Olha, eu sinceramente tenho até um certo receio de falar, porque, pastor, a gente vê tanta coisa no YouTube, mas tanta coisa que, meu Deus. Falando nessa questão do YouTube, pastor Adelso, hoje os crentes estão analfabetos biblicamente, porque eles estão seguindo o YouTube. Professores e pastores de muitos crentes têm sido o YouTube, tem muito veneno nesses YouTube. Por exemplo, pessoas são contra o dízimo, pessoas são contra o batismo no Espírito Santo, pessoas são contra a ceia, pessoas são contra o casamento, pessoas são contra muitas coisas que está no texto sagrado, que hoje nós prezamos, a família santa preza essa realidade. E nós podemos questionar isso mais tarde logo. Isso, logo. Então, só para responder o pastor comentou, dia 30 de abril, né? Ia acabar o mundo porque teve uma visão, porque não sei o quê. Isso já aconteceu, outras profecias. 30 de março, né? Outras profecias também iriam acontecer, março, né? Então, eu já vi tantas profecias que a pessoa aparece, faz um vídeo, porque eu estou inquieto, porque não sei o quê, porque Deus falou. Meu Deus. Pastor, vamos comentar já. Não saia daí que hoje o negócio está quente. Eu não vou nem falar muito, mas depois eu volto a comentar essa parte aqui. Não saia daí. Contra o coronavírus, siga o que dizem o que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar? Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa. Economizar, vem pro Santa Lúcia que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer, tudo barato.
geladinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Sandálias Rio e Sol chegou para ficar, produzido no Polo de Manaus, com qualidade, conforto e leveza para os seus pés. Conheça as linhas estampadas, rasteirinha, flat e relax. A Rio e Sol personaliza sandálias para todos os eventos. Venha conhecer e se apaixonar. Sandálias Rio e Sol, combina com seu jeito, combina com você. Avenida Senador Raimundo Parente, número 381, Alvorada. Vendas 92 3026 8435. Proteção patrimonial e vigilância noturna é com Nogueira. Sua vida é o seu maior patrimônio. É só ligar 991 39 39 16 ou falar com o responsável de vendas, Diego, 98811 91 36. Proteção patrimonial, vigilância noturna, Nogueira, aqui no Cogóis. Autoelétrica RR. Aqui você tem preço bom e qualidade de serviço. Trabalhamos com elétrica de autos, scanner, ar-condicionado e injeção eletrônica. Autoelétrica RR fica localizado aqui na Claudomiro de Moraes, próximo ao terminal de ônibus, bairro Congois. É só ligar para os técnicos. Regi 99187 1410 e Raifran 99112 8563. Autoelétrica RR, estamos aguardando por você. TV Online Amazon Mix, da Amazônia para o mundo, a sua rádio na internet. Venha fazer parte com a gente. Disponibilizamos para você horários de programas na rádio e TV online, com transmissão ao vivo, músicas, notícias, esporte, entretenimento. Anuncie com a gente e venda muito mais. Uma equipe de técnicos de áudio, editor de vídeos e locutores. Produzimos vinhetas, comerciais, spots, chamadas com preços imbatíveis. Amazon Mix, rádio e TV online, rádio poste carro som, 24 horas no ar, comunicação e publicidade. Graças a Deus, voltando novamente, o assunto gostoso, apóstolo, um assunto maravilhoso. Lembrando que a rádio e TV web Amazon Mix a programação começa das 7 da manhã até o nosso programa que termina de segunda e terça às 22 horas. Mas em quarta, quinta, sexta, sábado tem outros programas também. O nosso vai segunda e terça até às 22. E aos sábados, das 15 às 16 horas. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso. Para você que ligou agora seu celular, que baixou o aplicativo agora. Esse homem não conhece muito a Bíblia, né? Conhece um pouquinho assim. Doutor Emmanuel Costa, em teologia, fora mestrado, é tanta coisa, já falou antes. Você vai assistir baixando o YouTube da Amazon Mix. Nosso programa de hoje vai estar gravado, você tem que ver várias vezes, assistir várias vezes. O assunto é muito bom, é polêmico. Reverendo doutor Emmanuel Costa está tirando todas as dúvidas. Voltando, doutor, ao assunto do YouTube, a gente vê cada besterol, cada coisa, profecias, a pessoa fica inquieta. Eu sonhei, eu não sei o quê, porque Deus falou comigo. Aí eu digo, poxa, há milhares de anos atrás, Deus falou com Moisés, ali, Deus teve que se apresentar a Moisés na sarça, Moisés tinha sandália. E agora, pastor, parece que, ficou tão vulgar a expressão, Deus falou comigo. Nos dias de hoje, tecnologia, YouTube, o mundo dentro da casa através da televisão, o mundo dentro da casa através da internet, pessoa acessa o que quiser, é filme pornô, é briga, é assassinato, é assalto, é tudo quanto é porcaria, de um modo geral. Aí depois vai para a igreja, pega o microfone e diz, Deus falou comigo. Pastor, apóstolo, as pessoas estão zombando de Deus. Pode comentar. Muito bem. Queridos,
antes de entrar no assunto, eu quero colocar aqui à disposição meu trabalho e as minhas agendas abertas aí depois da pandemia. Eu prego muito no estado do Pará e no centro-oeste também do país. Prego muito, dificilmente eu pregar nas igrejas em Macapá, mas eu prego em algumas igrejas que abrem, por exemplo, aqui na Ilha do Marajó, cidades da Ilha do Marajó, eu prego muito nessas cidades da Ilha do Marajó. E colocar aqui à disposição meu número de telefone, 991 20 3670. 991 20 3670. Fazemos agendas, ministramos para festas, cruzadas, damos seminários escatológicos e seminários para jovens e casais também. Falamos de encontro de casais. Muito bem, vamos ao que nos interessa. Pastor, eu sou um profeta. As pessoas se intitulam profeta. A Bíblia diz em capítulo 12 do livro de Primeira Carta aos Coríntios, que existem dons proféticos é aquele dado pelo Espírito Santo. E no capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 11, existe apóstolos e profetas, são ministérios, dons ministeriais. Então nós temos aqui, primeira parte, dons espirituais, que são os dons dados pelo Espírito Santo, e os dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção, a pessoa que tem o dom de profecia se intitula profeta, e se diz que é um profeta. Pastor, ainda existem profetas em nossos dias? Em nossos dias, como os profetas do Antigo Testamento e Novo Testamento, não existem profetas como existia naquela época, que tinham uma escola de profetas que viviam apenas para o Senhor. Hoje, é claro que cada pessoa tem a sua responsabilidade familiar, responsabilidade empresarial, responsabilidade com muitas outras coisas. Por exemplo, igreja. Eu sou pastor de igreja, sou apóstolo, passei mais de 20 anos estudando, mais de 20 anos, se me falha a memória, 23 anos, estudando entre curso básico, curso médio, bacharéis, 2 bacharéis que eu fiz, um curso de pós-graduação, um mestrado, 2 doutorados. Então, 23 anos de estudo, não é fácil. Mas parece que assim a gente vê a pessoa, é claro que não está na nossa testa escrito, olha, eu sou isso, aquele outro. É importante nós cavarmos o poço para tirarmos a água da fonte, não é verdade? Então, falsos profetas estão se intitulando como profeta. Por exemplo, existem pessoas que estão se intitulando como apóstolo. Jesus foi um dos apóstolos, capítulo do livro de Hebreus, primeiro, se me falha a memória, Jesus o apóstolo e o sumo sacerdote. Ora, se Jesus foi o apóstolo, existiu apóstolos dos Cordeiros, apóstolo do Cordeiro, que eram os 12 apóstolos. Mas vieram depois outros apóstolos contemporâneos que foram os apóstolos do primeiro ano da igreja, os primeiros 100 anos da igreja. Veio Paulo, veio Barnabé, veio Timóteo, veio tantos outros como surgiram no Novo Testamento. Vamos ver. E hoje, pastor, existe apóstolo? Claro que existem. Existem. Aquela questão que diz assim, pastor Adélcio, diz as pessoas, os formalistas dizem que o dízimo não é para o Novo Testamento. Mas se não fosse para o Testamento, por exemplo, Jesus tiraria a veracidade do texto e iria aplicar em nossa vida um texto tão erroneamente. Eu gostaria que você lesse comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 11 e 12, se me falha a memória. Fica à vontade, 9, 13 e 14, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Não sabeis vós os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e o que os que de contínuo estão, direto, 24 horas, junto do altar, participam do altar. Aí Paulo diz no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E está dizendo aqui, os sacerdotes comiam
os sacerdotes comiam do que vinha ao templo, dos dízimos das ofertas, das primícias. Aí, pastor, mas nós não estamos mais na lei, o dízimo é da lei. Irmãos, o dízimo é antes da lei, o dízimo é da lei e o dízimo é depois da lei. Biblicamente eu lhe provo isso. Antes da lei, Abraão deu 400 anos antes de existir Levi, Abraão deu o dízimo. E Levi estava no lombo de quem? Hebreus fala, que, capítulo 7, que os levitas estavam no lombo de Abraão, então não tinham nascido. Eles vieram de uma linhagem abraâmica. Agora entenda, por que os levis receberam os dízimos? Já como lei da parte de Deus para os israelitas, através do decálogo de Deus dado no Pisga do Monte Sinai, nas 10 tábuas da lei, pelas mãos de Moisés, Deus dá para Israel, para corrigir, orientar, fazer com que eles não errassem. E após a lei, que é a época da graça, podemos dizimar. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus ordenou. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro, mas se abstenhais em fazer a misericórdia, a justiça e a fé. E Jesus disse assim: não deveis fazer uma coisa e deixar de fazer a outra. Vocês estão dizimando e não fazendo a outra parte, como os escribas e fariseus tinham o dízimo como amuleto salvador para eles. Bom, eu estou dizimando, eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso roubar, posso mentir, porque eles estavam dizimando. E um dos fariseus diz assim, apresenta-se um pecador perto dele, e um publicano lá, dizendo assim, eu dou dízimo 2 vezes por semana, jejum, sou dizimista. E o outro lá, pecador, diz assim, Senhor, nem me atrevo a olhar, agachado, rendido aos pés do Senhor, ajoelhado, dizendo, nem me atrevo a olhar para o céu, sou um pecador miserável. Jesus pergunta, qual dos dois foram justificados? O dizimista religioso ou o pecador que se humilhou? Aí Jesus disse, este que se humilhou recebeu a bênção de Deus. Tem muitas pessoas achando que o dízimo é salvação. Não é salvação, faz parte de quem é salvo. O salvo dizima, e não só dizima, mas realiza toda a obra. Era isso que Jesus estava chamando a atenção dos escribas e fariseus. Não foi invalidado a justiça, a fé e a misericórdia. Assim também como não foi invalidado os dízimos na casa do Senhor. O dizimista tem que ser dizimista para ser apresentado. O dízimo é uma ordenança divina da parte de Deus. Aí a pessoa diz assim, não pastor, eu não dizimo porque não sobra nada. Deus não é Deus de resto. Lá em Provérbios 3, a Bíblia diz que serve ao Senhor com a primícia da tua fazenda e os teus celeiros, teus lagares se encherão. Que é a primícia? É aquilo que é tirado primeiro, não o que sobra. Deus não quer o que sobra. Deus não é Deus de sobra. O que você tem, o que o agricultor tem, o que o trabalhador tem, o que o concursado tem, Deus permitiu que ele tivesse. Tudo foi Deus quem deu para nós. Por isso a primícia é do Senhor, da nossa fazenda, do nosso dinheiro. E a palavra dízimo é 10%. Só que os falsos profetas estão dizendo que não devemos mais dizimar. Tem que acabar com essa área de dízimo. Então veja bem, Paulo é muito explícito que quem trabalha no evangelho coma do evangelho. E o ministério de profeta, pastor Emmanuel? Ministério de profeta. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres e doutores, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos atingir a estatura da varonilidade perfeita e não sejamos mais como um menino levado por doutrinas vãs. Paulo é muito sábio quando coloca essas palavras ímpar e singular, cristocêntrica, para a igreja, que esses homens servem para a edificação da igreja. São dons ministeriais.
Como é que é apresentado um apóstolo? Ele é cariado. O apóstolo ele tem que saber ensinar, ele tem que ter os dons espirituais, tem que ser crente, marido de uma mulher, tem que ser senhor da sua família, provedor, e ter bom testemunho da sociedade. E o profeta, pastor, não é diferente. Ele tem que ser um ensinador, leitor da palavra de Deus. O falso profeta não lê a Bíblia. O falso profeta não obedece seu pastor. O falso profeta não vai no culto de oração e doutrina. O falso profeta inventa anedotas para trazer para a igreja. O que ele faz? Ele chega na tua igreja e quer que todo mundo rode e você caia. Para dizer o quê? Aquilo é unção do Espírito Santo? Não é. O que é unção do Espírito Santo? A unção do Espírito Santo é a virtude espiritual de Deus na nossa vida para a edificação da nossa vida e da igreja do Senhor. Não é para exibir o meu titulado ou o meu título de pastor, de homem de Deus, ou de profeta. Não, senhores. O profeta é um servo, o apóstolo é um servo, o pastor é um servo, o evangelista é outro servo, o doutor é outro servo e o mestre também é servo. Nós estamos aqui para servir. Jesus nos deu o melhor exemplo para servir com amor. E o falso profeta não tem amor. E Jesus disse assim, que esses tipos são mercenários, trabalham por dinheiro, eles vendem, como eu disse agora, feijão ungido, lenço ungido, camisa suada ungida. E será que vai fazer alguma coisa? Eu digo assim para você, não funciona. E alguns pastores ainda estão na aliança antiga. Coloca uma arca diante do púlpito da sua igreja, e um candelabro, uma arca de um lado e o candelabro do outro. Coloca a tua oração aqui dentro da arca, que nós vamos queimar. Irmão, se o sangue de Jesus Cristo, que tira todo o pecado, disse o apóstolo João, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem gente pregando maldição hereditária. Para nós não funciona maldição hereditária. Por quê, pastor? Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus já me libertou da lei do pecado e da morte. Na minha vida, na vida dos meus filhos e das minhas ovelhas, não existe maldição hereditária, porque Jesus fez o sacrifício por nós, perdoando-nos todos os nossos pecados pelo poder do seu sangue. Graças a Deus. Eu vou aproveitar o ensejo para fazer umas perguntas, né? Pastor, realmente, como é que está o nosso tempo, diretor? Né? Eu tenho visitado a convite muitas igrejas, muitos ministérios. Eu não vejo pregação da doutrina bíblica. Eu não vejo aquela oração de poder, oração. Eu não vejo praticamente nada do que está escrito se cumprindo, se fazendo. O que eu vejo é pessoas trazendo palestras totalmente longe do Espírito Santo, a gente não sente nada. Muitas igrejas que eu visitei, eu já vi a adoração pela arca. Olha, isso aqui é a arca, é o Senhor. Eu digo, Jesus, meu Deus. Estão no Velho Testamento. Eu vejo muitas igrejas uma grande cruz, as pessoas se prostrando diante da cruz. Eu vejo os candelabros, né? E também tudo aquilo, de uma certa forma, são várias igrejas. Não estou dizendo o nome de igreja, são várias para onde já fui. A intenção daquilo é arrecadar dinheiro, pastor, apóstolo. Só é arrecadação, é mercantilismo espiritual. Mercantilistas enganando os incautos da fé. Por exemplo, o que era a arca? Era apenas um tipo, o antítipo de Cristo. A arca de madeira de acácia, revestida de ouro, fala das duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Madeira, a natureza humana, que é perecível, Jesus morreu. A natureza divina fala do revestimento de ouro. O fogo purifica o ouro. Quanto mais arde o fogo, mais o ouro fica puro. Jesus Cristo não saiu em nenhum momento da sua natureza divina.
quanto mais as tribulações vieram, as lutas, as mortes e as acusações, mais ele se revelou Deus, sendo Deus e sempre será Deus. Glória a Deus. E Aleluia. o candelabro era apenas um tipo também das 7 lâmpadas, dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia diz que era a sombra das coisas espirituais que viriam. Hoje nós não precisamos mais da arca e nem precisamos do candelabro. Por quê, pastor Emmanuel? Porque a arca, hoje, somos nós. Jesus habita na nossa vida e o Espírito Santo está em nós. Nós não precisamos daquela arca de madeira que quando eu confio naquela arca de madeira, eu estou dizendo, eu estou fora da graça. Eu caí da graça porque não confiei no sacrifício vicário de Jesus Cristo pela humanidade. Eu ainda estou na lei, acreditando que a arca ainda faz alguma coisa. E outra coisa, aquela arca não era qualquer um que chegava-se a ela. Hoje a arca do púlpito dos pastores, qualquer um chega lá, qualquer um mete seu pedido de oração lá. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, purificando-se a si mesmo e a Israel, para poder entrar amarrado com uma corda na cintura e um sinalete, porque se ele entrasse impuramente diante da arca, no Santo dos Santos, ele seria fulminado, morto automaticamente, e a corda serviria para puxar o presunto lá de dentro. Então não poderia entrar de qualquer forma diante de Deus. Hoje banalizou aquilo que é sagrado, virou profano, e o profano para eles é sagrado. O que é o profano hoje? É a arca. É a arca de madeira que está em cima do teu púlpito, não é mais sagrado, é profano. E você profanou o sangue de Jesus Cristo, e a própria morte de Jesus e a ressurreição dele está profanado, porque para você não vale nada. Está entendendo? Tem uma coisa que os liberalistas falam e os incautos da fé acreditam. Por exemplo, a aplicação da palavra. Abraão ofereceu seu Isaque no altar, e quando foi imolar, Deus disse assim: não lances as tuas mãos sobre ele, porque agora sei que temes a Deus. Aí ele vai aplicar: o seu Isaque é o seu carro, o seu Isaque é a sua geladeira, o seu Isaque é a sua conta bancária, o seu Isaque é a sua casa. Está errado. Está errado, isso não é o seu Isaque, isso não é o seu Isaque. Aprenda a Bíblia, aprenda a interpretação da Bíblia. Eles estão enganando os incautos da fé e para ganhar dinheiro. É isso, a igreja virou empresa. Até os nomes das igrejas estão no nome do empresário. Pastor fulano de tal, ciclano, beltrano. E se tem uma ação social, está no nome do fundador da igreja, e não o nome da igreja. Está entendendo? Nós estamos vivendo uma apostasia. Estamos vivendo um tempo em que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier buscar a sua igreja, porventura achará fé na terra? Vai ser difícil de achar, não é, pastor? Isso é verdade, pastor. Ó, e eu me lembro agora quando Jesus chegou no templo, que viu aquele pessoal vendendo na frente do templo, bagunçando. Faz um comentário sobre isso. O falso profeta não teme a Deus, está desviado há muito tempo, está morto espiritualmente, porque uma pessoa que fala qualquer coisa, diz Deus está falando, meu irmão, para mim já é Satanás que está ali. Pastor também comenta sobre aquela passagem onde estava Jesus e os discípulos, que o Senhor Jesus disse: quem vocês dizeis que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo. Mas não demora muito, Jesus começou a comentar sobre a morte dele, e Pedro falou, né, para Jesus não morrer, e no mesmo instante Jesus repreendeu o demônio que estava em Pedro. Então veja bem, Pedro foi usado pelo Espírito Santo para revelar o Jesus, a pessoa de Jesus. Isso, pode comentar. E depois o diabo já usou ele. Então, veja como é o falso profeta. Muitos têm o chamado, mas depois se desviaram e continuam enganando. Só para exemplificar essa passagem de Pedro. Então, nós temos que ter muito cuidado. Diz um adágio popular, e não é bíblico. E eu costumo dizer adágio popular e adágio popular, e Bíblia e Bíblia. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo.
Pedro tinha aquele comportamento dele temperamental, mas Jesus não desistiu da vida de Pedro. Mesmo sendo usado a boca, emprestado a boca para Satanás falar pela boca dele, não morra não, Jesus, não morra não. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Para isso eu vim, para dar vida a milhares de pessoas. Veja, Jesus veio para obedecer o Pai. Jesus não veio para obedecer a Satanás. Nós precisamos ter muita vigilância. Quando eu digo muita vigilância, sobre o texto sagrado. A Bíblia diz assim, procurai os dons espirituais, e a Bíblia fala sobre o dom de discernimento dos espíritos, dom de interpretação de línguas. A interpretação de língua é um dom maravilhoso. Je parle français e je fais la interprétation en portugais. Por exemplo, eu falo em francês e faço interpretação em português, como eu fiz agora. Quer dizer, eu interpretei a palavra em francês que eu falei. Assim é o intérprete que vai interpretar línguas estranhas. Ele tem o Espírito de Deus que vem, ele não fala as línguas idiomáticas, mas ele tem o Espírito da unção de Deus, aquele dom para interpretar na hora que for necessário. Ele não vai ficar falando pelas paredes, eu falo alemão, eu falo francês, eu falo japonês, mandarim. Não, senhor, é quando há necessidade de se aplicar a edificação, a exortação e a consolação na igreja, aí vem a interpretação para a edificação da igreja. Não pense que quem tem esses dons vai ficar falando pelos cantos das paredes. Fala não, pastor. Eu estou falando francês porque eu estudei francês, me formei no francês e falo um pouco francês. Não vou dizer que eu sou aquele falador de francês nato, não. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos ter vigilância, o que Deus fala por nós. Eu perguntei para uma certa irmã, que começou a rodar, e depois começou a falar umas asneiras lá, e perguntei se ela lembrava o que foi que Deus falou para a igreja. Ela disse, sabe que eu não me lembro o que foi que Deus falou? Eu disse, então, não foi Deus que falou? Porque quem toma a mente da pessoa, a consciência da pessoa, é o diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando o diabo entra no estado de possessão, a pessoa não lembra o que ele fez. Ele não lembra o que ele fez. Mas o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele habita na nossa vida e usa a instrumentalidade da nossa vida. E tem crente que é assim, hoje eu vou ser a boca de Deus para você. Está errado, a Bíblia não diz nunca que nós vamos ser a boca de Deus. Nós vamos ser instrumento na mão de Deus. A Bíblia diz que ele colocava a palavra, vai e eu falarei contigo, serei com tua boca e te ensinarei o que há de falar. E nós não podemos, são frases que as pessoas usam, neopentecostais, do neopentecostalismo, que está enchendo na terra, e precisamos ter essa vigilância da voz de Deus. Existem 3 vozes que nós precisamos discernir: a voz do homem, a voz de Deus e a voz do diabo. A voz do homem é quando ele se emociona. Eu vou entregar aqui para o Sherman, vou entregar aqui para o Sherman uma profecia aí, porque eu estou vendo que o Sherman é um cara legal e tal, e eu vou afagar o ego do Sherman. Isso não é de Deus, esse é o emocionalismo do homem. E quando eu coloco o emocionalismo do homem, eu passo a ser um veículo diabólico. Mas quando eu quero abençoar, não vai ser uma profecia, mas eu vou abençoar, porque nós somos veículos de bênção, podemos abençoar e dizer, Sherman, a partir de hoje eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. É uma bênção que eu estou dispensando para ele, não uma profecia, entendeu? E o que é uma profecia, pastor Emmanuel? A maior profecia que eu conheço, diante desses 23 anos de Bíblia que eu estudo, é essa aqui. A maior revelação de Deus é a Bíblia Sagrada, escrita ao longo de 1500 anos, 40 autores, tema central Jesus Cristo, o autor Deus, o inspirador dela é o Espírito Santo e a regra da nossa fé. É essa a profecia de Deus.
Graças a Deus. Apóstolo, eu vejo que também os falsos profetas, eles podem ter várias mulheres, vários casamentos, vários divórcios, vários filhos espalhados. Eles geralmente não guardam a doutrina bíblica, não dão ensinamento nas suas igrejas. Eles deixam a pessoa ir como quer, vendem a palavra de Deus e o povo está cego, o povo não vê, porque o povo não lê. O que é que o senhor me fala sobre isso? O perfil do profeta não é diferente do perfil do pastor e do apóstolo. Marido de uma mulher que comande a sua casa, que tenha bom testemunho dos de fora, que não seja dado ao vinho e nem neófito. O que é neófito? Uma pessoa que é novo convertido e que não seja ladrão, roubador, tá? Essas qualidades inerentes que Paulo escreve e Tito também na sua epístola nos ensina, e Paulo passa a Timóteo essas realidades ímpar, cristocêntrica para nós. Não tem variedade de conduta, essas qualidades inerentes da Bíblia. Quando ela foge dessas qualidades, desse padrão de pessoas, automaticamente não está no padrão de Deus, porque ele formulou, ele fez um padrão para ele, quebrando as regras bíblicas e cristocêntricas e doutrinárias da igreja. Isso é verdade. Então, aqui no nosso estado, nós temos algumas rádios evangélicas que a gente sintoniza, e todo o diretor de programa, apresentador, recebe a ligação, eis que eu te digo assim, 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 assim. Pastor, eu vejo claramente, apóstolo, que ali não tem nada de Deus. Uma profecia seca, só profecia de quebra o decreto, vai receber um carro novo, uma casa nova, o emprego vai cair em cima de você, você vai enriquecer hoje por dia. É aquilo que eu falei, o sagrado passou a ser profano. O que é profanar? Para ele fica fácil brincar de profetizar e brincar com o sentimento das pessoas, enganando as pessoas. E as pessoas ficam iludidos com esse tipo de propaganda espiritual, que quando chega lá, só é uma propaganda enganosa, na verdade. Vai conhecer o caráter do profeta, e é um caráter deturpado, distorcido da genuína palavra de Deus. Então isso está acontecendo realmente, não só aqui no Macapá, no Brasil e no mundo. Está acontecendo. As falsas profecias, quer dizer, a profecia genuína, sagrada, que é a Bíblia, é profano para eles. Eles não profetizam mais segundo a palavra de Deus, mas segundo a palavra deles. Aí eles podem dizer, mas pastor, o Elias profetizou e disse assim, segundo a minha palavra não haverá chuva sobre a terra 3 anos e meio. E aconteceu. Elias era um homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, restrito. Hoje, nós não sabemos, porque a pessoa casa a primeira vez, casa a segunda, deixa a mulher, deixa filho, não dá despesa, cesta básica, e nem paga a pensão, e está profetizando aí com a vida cheia de débito, cheia de erro, cheia de prostituição, profetizando. Essa profecia, Deus não está na boca desse profeta. Pastor, eu conheci duas profetas que elas viviam da profecia, moravam só e profetizavam de manhã, de tarde, de noite. As pessoas iam até a casa delas, levavam dinheiro, cesta básica, pagavam conta de luz, de celular, enfim. E essas mulheres, que já eram pessoas idôneas não, uma meia-idade, paquerava com um, paquerava com outro e ficava naquele negócio, até que muitas já passaram, né, para outra vida. Então a gente percebe que essas pessoas, usando a palavra, se dizendo usar a palavra, que na verdade já não usa, fala qualquer coisa, profetiza qualquer coisa, e muitos dizem, olha, vai lá na minha igreja, que eu tenho uma profecia para você, vai lá e está agendada uma profecia para você. Pastor, isso também são fatos dos falsos profetas, não são? Com certeza. Eu vou ler aqui Jeremias 28, verso 9. O profeta que profetizar paz
Somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecida como aquele que tem aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Viu? O profeta que profetizou paz. E a paz chegou na tua vida. Aí você pode considerar que aquele é o verdadeiro profeta. Mas se ele profetizou que há paz e a paz não aconteceu, é um falso profeta. Se ele profetizou que a tua casa ia ser uma bênção e a tua casa continua sendo uma destruição, ele não é um profeta de Deus. Então nós não precisamos vender o evangelho, não precisamos enganar as pessoas. Jesus foi verdadeiro na sua palavra, nós precisamos ser verdadeiros no evangelho. A Bíblia diz que o evangelho quer dizer boas novas de salvação. Não é mentira, não é falsidade, é boas novas de salvação. Então não tem como eu ensinar outro evangelho, além do que já foi posto para nós ensinarmos esse evangelho. E eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor me deu para falar desses assuntos tão importantes. Que Deus possa abençoar. Amanhã, às 18 horas, estaremos abrindo a porta do nosso templo e fazendo nosso grande culto de missão. E eu convido você que está desviado dos caminhos do Senhor, que está distanciado da igreja, visitem a nossa igreja para ter um encontro com Cristo amanhã à noite, a partir das 18 horas até às 20 horas. E você vai pegar ali o nosso endereço, Avenida Desidério Antônio Coelho, 1641, entre a Idelmar Maia e Professor Tostes. Olha aqui, Idelmar Maia e Professor Tostes, ali no Buritizal, ao lado do SBT. É bem fácil de acertar o nosso endereço. E eu quero agradecer, muito obrigado, irmão Sherman, muito obrigado, pastor Adelson, muito obrigado pela oportunidade de você que me ouviu. Je vous remercie pour tout, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Só aproveitando aqui, nós temos uma cesta bastante grande, doada pelo pastor Geazim. Vamos, após o programa, entregar à família carente e vamos documentar para apresentar no programa nosso quadro solidário. Dizendo a vocês que nosso programa ao vivo é muito legal, que é tudo improviso. Também quero agradecer ao doutor Emmanuel Costa, que estará conosco outras vezes. Vou convidá-lo para nos dar, de um modo geral aqui, ensinos doutrinários, ensinos de um modo geral, com vários temas. Você pode passar um WhatsApp para meu número 9699963-2266. Você pode escolher um tema que, na outra oportunidade, vamos trazer o doutor Emmanuel para falar, destrinchar esse tema para você, tirar suas dúvidas. Esse tema de hoje foi um tema muito gostoso, muito bom. Tanto é que eu não impedi, né? Deixei de falar, ficar à vontade. 1 hora para esse homem é muito pouco. Por isso, vamos ter vários momentos, ou na terça, ou na segunda, ou no sábado. Queremos agradecer a sua audiência e dizer para você que nos ajude aí, doando qualquer quantia para pagarmos esse programa aqui ao vivo, toda segunda e terça, das 21 às 22 horas, e no sábado, das 15 às 16 horas. Ok, meus amados? Doutor Emmanuel, muito obrigado pela sua presença. O senhor virá várias vezes aqui. E também, o senhor pode reforçar o endereço e a campanha da sua igreja lá, para encerrarmos. Após o senhor terminar de dar novamente, reforçar, faça uma oração para fechando muito aqui bem. Nosso programa. É a Avenida Desidério Antônio Coelho, 1641, entre Idelmar Maia e Professor Tostes, ali no Buritizal, ao lado do SBT. Amanhã às 18 horas, nosso grande culto abençoado de missões. Você é o nosso convidado especial, leve sua família para receber aquela palavra abençoada de Deus no seu coração. E agora vamos orar pela pessoa que está precisando de oração. Estamos vivendo num momento de pandemia, de surto, de pânico, que as pessoas estão com medo, estão recolhidas em casa.
outros estão de luto, chorando, desesperado, outros estão com fome, como agora a gente está fazendo essa campanha de solidariedade, e que Deus possa usar outras pessoas para fazer isso. Eu tive agora, um final de semana passada, eu fui levar umas cestas básicas e muita roupa para uma comunidade chamada Tucano 2, perto da reserva Tumucumaque. 290 quilômetros de distância, estrada de chão, foi eu e minha esposa. Fomos lá e levamos, foi uma festa abençoada que fizemos. Muita gente carente de roupa, de comida, e Deus abençoou. E faça essa campanha, se você for visitar a nossa igreja, leve 1 quilo de alimento não perecível para nós fazermos também a essas pessoas que estão necessitadas, que a gente faz costumeiramente. Oremos ao Senhor. Bendito Espírito Santo, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou a estarmos falando a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nossos amigos radiovintes e telespectadores que estiveram presentes a este programa. Abençoa o pastor Adelson, abençoa o nosso irmão Sherman, e este trabalho que de uma grande visão empreendedora, o Senhor possa abençoá-los ricamente e que esse evangelho possa chegar a milhares de pessoas e o teu nome ser glorificado. Essa pessoa que está doente, que está nos hospitais, sejam visitados por ti em nome de Jesus, pois em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo eu vos abençoo agora. Amém e amém. Glória a Deus. Amém até segunda e terça. Deus permaneça com você. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você.